Olá! Hoje a gente vai mergulhar na estrutura de uma das histórias mais fundamentais do mundo, o primeiríssimo capítulo de Gênesis. Vamos entender como essa narrativa tão antiga é construída, sabe, passo a passo, para criar essa imagem de ordem que surge a partir do completo caos. E a história já começa com essa frase, né? Super icônica. É uma declaração de poder, de intenção, que já define o tom de tudo que vem pela frente. É simples, é direta e, ao mesmo tempo, é monumental. Mas, logo depois dessa grande abertura, a narrativa já nos apresenta o problema central. O estado inicial das coisas é o caos, sem forma e vazia. Essas palavras são tipo a tela em branco, escura, onde toda a estrutura da criação vai ser desenhada. Então, essa primeira fase da história é toda sobre isso, sobre estabelecer as fundações. É o primeiro ato, onde a ordem começa a surgir da desordem, preparando o cenário para tudo que está por vir. E a primeiríssima ação criativa é um ato de fala, não é uma luta, não é um esforço, é um comando. A luz é a primeira coisa que passa a existir, e com ela já vem a primeira grande separação, a divisão entre luz e trevas, que depois vão ser chamadas de dia e noite. Agora, uma coisa que é bem interessante aqui é que a narrativa segue um padrão, um ritmo bem definido, quase como uma fórmula. Olha só, primeiro vem o comando, disse Deus, depois a execução, e assim se fez. Em seguida, a avaliação, e viu Deus que era bom. E por último, a conclusão, que marca a passagem do tempo. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Esse padrão vai se repetindo, e dá para a história uma estrutura que é quase poética, bem ordenada. Os 3 primeiros dias da criação têm um tema em comum: a separação. A ideia aqui é criar as divisões fundamentais, organizar os domínios do universo. É como se fosse a planta baixa do mundo sendo desenhada. No segundo dia, o foco vai para o céu. A narrativa descreve a criação de um firmamento para separar as águas. Essencialmente, o que está acontecendo é a criação de um espaço entre as águas de baixo, que vão ser os mares, e as águas de cima, que seriam a umidade do céu. O terceiro dia continua nessa mesma lógica da separação, mas com uma novidade. Primeiro, as águas de baixo se juntam num lugar só, para que a terra seca apareça. E assim que esse novo espaço é criado, ele imediatamente recebe uma ordem de produzir vida, grama, ervas, árvores. A estrutura agora está começando a ser preenchida. E isso nos leva direto para a segunda metade da semana. Se os primeiros 3 dias foram sobre criar e separar os espaços, os 3 dias seguintes são para, preencher esses espaços, com movimento, com vida e com propósito. Aqui a gente tem uma visão geral da semana toda. E reparem na simetria, é bem legal. O dia 4 preenche o que foi criado lá no dia 1. O dia 5 preenche o que foi criado no dia 2. E o dia 6 preenche o que foi criado no dia 3. É uma estrutura paralela, sabe? Muito bem pensada. Então, no quarto dia, aquele domínio de dia e noite é preenchido. O sol, a lua e as estrelas são colocados lá. E não é só para iluminar. Eles têm funções bem específicas: governar, separar e servir como sinais para marcar estações, dias e anos. Seguindo a lógica, no quinto dia os mares e o céu são povoados. Surgem os enxames de seres viventes e as aves. E aqui acontece algo inédito, a primeira bênção. Os seres vivos recebem uma ordem: sede fecundos, multiplicai-vos. A vida recebe o comando de prosperar. E agora a gente chega no clímax da narrativa, o sexto dia. É ele que conclui o preenchimento da Terra e que introduz a criação mais singular de todas, a humanidade. O ponto crucial aqui é a mudança na linguagem. Para todas as outras criações, o comando era haja ou produza. Mas aqui, a linguagem se torna deliberativa, pessoal. Façamos. Essa simples mudança de verbo já sinaliza a singularidade e a importância da humanidade dentro da história. E junto com essa criação tão especial, vem um mandato, uma tarefa específica. A bênção de se multiplicar se repete, mas agora com novas responsabilidades: encher a terra, sujeitá-la e dominar sobre as outras criaturas. É uma posição de cuidado, de governo. Com a obra toda completa, a narrativa se move para sua avaliação final. E mais uma vez, a linguagem usada aqui é extremamente significativa. E aqui está o ponto culminante. No final de cada dia anterior, a avaliação era que a criação era boa. Mas no final do sexto dia, olhando para o todo, com a humanidade como a peça final desse quebra-cabeça, a avaliação é elevada para muito bom.
Esse muito intensifica tudo, marca a perfeição e a harmonia de toda a obra. E assim, essa análise da estrutura do capítulo nos deixa com uma pergunta muito poderosa para refletir, uma pergunta que vem do próprio texto. Se o mandato dado à humanidade é dominar e sujeitar o mundo que foi avaliado como muito bom, qual é a natureza dessa responsabilidade? Uma questão que, com certeza, continua a ressoar até hoje.